está chegando, seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos começar a nossa oficina. Fernando deixou aí um link para que todos respondessem. Achei muito bacana, até não comentei. Essa ferramenta é gratuita, Fernando, que você colocou aí, para a gente responder? Sim, essa ferramenta é gratuita. O nome dela é Mentimeter. Essa aqui o nome a versão mais fácil de entrar nela. Mas o Mentimeter é gratuito, só que tem um problema, ele é em inglês. Uhum. Aí ele tem várias possibilidades, eu posso fazer diferentes tipos de enquete, é bom para a gente extrair informações de um grupo, o grupo próprio vê e ninguém é exposto, não tem o nome de ninguém. Essa ferramenta gera um monte de possibilidades, assim, não dá para a gente falar dela agora, porque a gente vai falar de ferramenta do Google, né? Sim. Mas achei muito legal você fazer esse levantamento inicial aí das experiências do grupo para poder começar. Achei top. Sim, então aqui a gente inclusive viu que a maioria das pessoas está usando o Word, mas está todo mundo bem habituado a algumas ferramentas aqui, como o Google Documentos. Então a gente já começa. Tá, vamos começar. Eu ia mostrar como fazer o login, mas eu não posso, porque se eu fizer isso, ele cai, porque eu preciso estar logado na conta para poder estar aqui. Então, como que faz o login? Você abre o seu Gmail normal, só que com o e-mail da UFG. Deixa eu ver se eu consigo, assim eu faço. Eu abri uma aba anônima, que aí ele não vai reconhecer. Eu abro o Gmail normal aqui. Eu venho aqui em fazer login no Google. Aqui ele vai pedir a minha conta. Eu vou colocar a minha conta da UFG. Eu não vou poder abrir agora, porque senão ele vai cair de lá. Mas ele vai pedir a minha senha e eu entro direto no meu Gmail ali. Então eu coloco a senha e entro normal. Não precisa entrar pelo site da UFG, é só usar o seu e-mail para abrir o Gmail. Então, esse aqui é o meu Gmail institucional. O Gmail é uma das principais formas que a gente tem de entrar nas ferramentas do Google. Em geral, uma das primeiras coisas que a gente faz, né? Em qualquer página do Google que a gente tenha ferramentas como Gmail ou o próprio Google, se eu abrir a janela só de busca do Google, quando eu já estou logado, eu tenho aqui quem eu sou. No caso, a gente está vendo ali na lateral meu nome e meu e-mail. Aqui, se vocês não fizeram a configuração do perfil, na hora que você entra com o seu e-mail, vai estar aqui as iniciais do seu nome. Então, você vai apertar aqui, você pode colocar uma foto. Eu muito aconselho colocar uma foto, porque a comunidade da UFG que está utilizando esse e-mail e dentro das ferramentas, a sua foto vai servir para te identificar. Então, você vai vir aqui e colocar na fotozinha aqui, e é como se você fizesse um anexo de e-mail. Então, você vai selecionar a sua foto, igual você faz anexo, e você vai ter a sua fotinha aqui, já ficando bem mais fácil, facilitando a vida da gente. Deixa eu ver aqui. Definitivamente, eu percebi que eu não vou conseguir falar e ler o chat mesmo tendo Não aqui duas consegue janelas. não, Fernando. Eu vou anotando as perguntas e no final a gente faz para você para não cortar o raciocínio da oficina. Pode ser? Certinho. Tudo bem. Eu vou anotando. Eu tenho um sério problema de acelerar muito, então pode falar, tipo, volta mais devagar, de novo, não entendi a ferramenta. Vou tentar me lembrar de não acelerar tanto, mas me lembro de não acelerar. Estamos aqui na página do Google normal, e eu sempre tenho aqui na lateral o menu de aplicativos do Google. Então, se eu estiver aqui no Gmail, por exemplo, eu tenho o menu aqui. Se eu estiver no site do Google, vou fazer aqui porque ele é mais limpo para a gente ficar vendo. Eu tenho esse menu de aplicativos. Agora é o momento que, se vocês quiserem pegar um papel para anotar alguns comandos para facilitar a vida, pode ser interessante. O comando que eu vou usar agora é o F11, fica ali naquela primeira linha do teclado lá em cima. Quando eu aperto ele, olha o que acontece. A minha tela fica cheia.
Isso aqui é muito importante, principalmente porque tem vários alunos que estão usando no celular ou no tablet, uma tela de 5 polegadas, de 8 polegadas, e qualquer ganho de tela aqui é essencial. Então, quando eu aperto F11, eu faço a minha janela ficar total. Eu ganho essa 1 polegada aqui, e pode ser a diferença para quem está assistindo no celular, a diferença entre conseguir enxergar e não conseguir enxergar alguma coisa que está escrito. Então, quando eu aperto F11, eu jogo para uma tela toda. Outra coisa que eu posso fazer, porque a tela está muito pequenininha, é apertar Ctrl, aquele primeiro botão lá embaixo, CTRL, e o botão mais do teclado também. Olha o que ele vai fazer, ele vai aumentar a minha janela. Então, eu melhoro a visibilidade de quem está vendo de longe. Então, a primeira ferramenta que a gente viu, que é o de tela cheia, é apertar F11, e a outra ferramenta é o Ctrl mais. Eu diminuo, Ctrl menos, eu aumento a minha janela. Então vai ficar aqui mais fácil para a gente ver. Vou apertar F11 e a gente tem aqui tela cheia. Existem outras maneiras de se fazer sem apertar no teclado? Existe, no menu. Só que eu estou falando para o teclado, porque independente do sistema operacional que você estiver usando e do navegador que você estiver usando, essa ferramenta com o teclado é universal. Mas se você estiver usando um navegador, eu estou usando aqui o Google Chrome. Se você estiver usando o Safari na Apple, se você estiver usando o Edge da Microsoft, a ferramenta vai estar em lugares diferentes. Mas se você estiver usando o Google Chrome, você vem aqui nesses 3 pontinhos, que é no menu, e você tem o zoom para diminuir e para aumentar, e a tela cheia. É a mesma coisa que eu acabei de falar. O tela cheia é o F11, para diminuir é Ctrl menos, e para aumentar, Ctrl mais. Então, você tem tanto pela versão do teclado, quanto aqui no menu. Se você usa outro navegador, você pode usar essa ferramenta pelo teclado, que funciona também muito bem. Então, vamos ver aqui primeiro quais são as ferramentas que o Google nos dá. Aqui são quase todas as ferramentas, ou pelo menos as mais utilizadas. Eu vou falar o que é cada uma, não que a gente vá explorar cada uma, a gente nem tem tempo para isso, mas a gente vai explorar as que a meta da nossa oficina, que é interação e avaliação. A gente tem primeiro o Gmail, né, o serviço de e-mail do Google, o Drive. O Drive é onde a gente vai começar a nossa oficina, porque é onde está ancorado todo o sistema da nuvem da Microsoft. Então, se você cria um documentos, que é o editor de texto, se você cria o planilhas, que é o Excel, se você cria o apresentações, que é o PowerPoint, ele vai ser guardado onde? No Drive. Então, o Drive é onde está guardado dentro. E é onde é o serviço que vai também ser usado para você poder compartilhar. Ele é a base para todos esses serviços. O Agenda, que a gente já usa para marcar os serviços do Google, ou o serviço do Google, né? O Meets, por exemplo. O Chat, o Google tem um problema que é fazer vários aplicativos iguais com nomes diferentes. O Chats é o mesmo do Hangouts, que a gente vai ver lá embaixo. Ele é um WhatsApp do Google. Então, o Google está tentando unificar esses programas para virar um só, mas eles estão tendo problemas com isso. Então, o Chat é uma espécie de WhatsApp, mas não vamos preocupar com ele. O Meet, que a gente está usando. O Current, ele é novo, mais ou menos novo, na verdade. Antigamente, ele se chamava Google+, Google+. Lá nos 2010, 2011, o Google fez uma rede social para... Tá, Cida, quando não aparece a agenda. Aqui vai aparecer os programas mais utilizados. De acordo com o que você vai utilizando, eles vão aparecendo aqui. Toda função que você já sabe que existe, você não encontrou ela, você abre o Google e escreve aqui, Google Agenda. Ele vai... Em geral, o primeiro site vai ser uma propaganda, o segundo, o Google Agenda está aqui, você abre aqui. Então, quando você já sabe o nome do programa do Google, já facilita a sua vida, porque você já encontra, só joga no Google para encontrar. O meu está aqui com esses programas porque são os que eu uso frequentemente. Os que você usa frequentemente vão aparecer aqui. E se ele não aparecer aqui, procura ele no Google e ele vai estar aqui. Agenda. Cá está o meu Google Agenda.
A partir do momento que você usar ele aqui a primeira vez, ele vai passar a aparecer no seu... Ele vai passar a aparecer aqui nesse menuzinho, porque você passou a usar ele mais. O Currents, ele é uma rede social, estava falando, né? Ele é uma releitura do antigo Google+, e agora o Google está fazendo ele como algo parecido com o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Eu vou abrir aqui, a gente nem vai ficar muito nele, mas só para mostrar como é que ele funciona. O que ele faz? Ele cria grupos, igual uma rede social, e as pessoas podem postar coisas. Por exemplo, o Daniel Cristiano, da FIC, criou um grupo para a FIC trabalhar questões sobre o uso. Uma coisa legal aqui do Currents é que ele não vai fazer uma diferença entre professor e aluno. Aqui é horizontal. Então, aqui a comunidade universitária posta, é uma rede social fechada, é uma rede social da UFG, porque aqui só vão estar pessoas que fazem parte do Google Suites da UFG. Tá, então vamos. Isso é o Currents, a gente não está. É só para a gente saber o que é. Aqui é uma ferramenta de criação de sites, ajuda bastante, mas também requer uma oficina só para ele. O Contatos, para quem celular do Google, o Android, né, já conhece, é onde você guarda contatos, e-mail, telefone. O Grupos é um fórum, você pode criar fóruns nele para fazer perguntas. Se alguém se lembra, o mais clássico desse tipo de serviço era do Yahoo, chamava Yahoo Respostas. Você fazia perguntas e encontrava, a comunidade respondia. É mais ou menos isso a função. O YouTube, sistema de vídeos, mapas. Esse aqui é muito legal, eu uso ele sempre. O Google aprende quem é você, de acordo com o que você vai postando, e aí ele te mostra notícias que te interessam. No meu Google Notícias, basicamente, aparece notícia de educação e notícia de tecnologia. O Google Fotos, que tem você guardar suas fotos, gerenciar. O Vault, ele não é tão novo, mas ele foi modificado agora. Ele serve para busca. É para quando a gente tem muito material aqui, a gente não chega a usar. O Hangouts, é o que eu tinha falado, também é igual ao chat, ele é um WhatsApp do Google. O Formulários, que é o nosso grande foco aqui, que é o que a gente vai usar para avaliação. O Keep é um bloco de notas, ele é um monte de post-it. Bem legal. O Jamboard, opa, a fala está cortando. Dá aquela pausa para ver se volta. Voltou bem? Tem hora que tá dando umas cortadinhas, mas tá dando para acompanhar. Certo. O Jamboard, que eu tinha falado, que é o quadro virtual. O Google Search também é para fazer busca. O Keep é um bloco de notas. Ele é uma página cheia de post-it para você escrever coisas rápidas. Eu uso frequentemente e eu uso o Keep principalmente no celular. Por quê? Porque se eu anoto alguma coisa num papelzinho, eu vou sumir o papelzinho. E aí eu posso anotar no Keep e encontrar. O Keep é para você fazer uma anotação rápida, é para você ter um post-it. O Jamboard é um... eu estou usando o Keep aqui, vou mostrar para vocês como é que eu uso o Keep. Já, quando a gente começar no Drive, eu mostro aqui. O Google Cloud Search é o sistema de busca avançado. Google Earth para a gente olhar o planeta. Coleções é para você guardar coisas, links. Ninguém usa isso. É dos serviços do Google que estão abandonados. E o podcast que eu uso para ouvir podcast, né? Mas ele é melhor eu prefiro, pelo menos, para usar no celular. Aqui no computador eu vejo muita vantagem nele. Tá, vamos no nosso primeiro. Eu vou abrir a primeira ferramenta, que é a que ancora tudo, que é o Google Drive. Google Drive é onde vai ficar guardado tudo. Lembrando que nós estamos aqui falando de computação na nuvem. Significa que o que você produz aqui dentro, ou a necessidade de processamento de dados aqui, ela é feita no servidor do Google e não no seu computador.
Então, é bom porque, por exemplo, no Word, no Excel, PowerPoint da Microsoft, você instala o programa no seu computador. Então, depende da velocidade do seu computador, da memória do seu computador para você fazer as coisas. Aqui não. Aqui é o servidor do Google que vai resolver o processamento para você. Só que você tem que lembrar do seguinte, você não está colocando coisas no seu computador, você está colocando coisas no servidor do Google. O servidor do Google e ainda tem um detalhe, pela UFG. Então, o Drive, para a gente entender como uma metáfora, é aquele armário que você tem lá na faculdade. Tudo que for compartilhado fica salvo no Drive, tudo que você criar fica salvo no Drive, e tudo que for compartilhado com você, você pode salvar no seu Drive. A gente vai verificar como é que funciona esse formato de salvar também. Então, a metáfora do Drive é o seguinte, é um armário que te deram a chave. Essa chave é sua? Não, ela é uma cópia. A chave original, quem tem é a administração. Então, lembre-se bem disso aqui. O Drive é seu quando a UFG quer que seja seu. Então, o administrador da UFG, o administrador da rede do cloud, pode ter acesso à sua nuvem? Pode. Então, é um armário que você tem a chave, mas você não é o único dono dessa chave e esse armário não é seu. Esteja ciente de não colocar conteúdos sensíveis aqui dentro. Conteúdo sensível é você com a foto com o cachorro. Principalmente para a gente que trabalha com ensino básico, conteúdo sensível para adolescente é detalhes só dos pequenos da sua vida que você acha que é bobo e viram de escarcéu. Então, muito cuidado com o que você coloca aqui. Vamos lá. Aqui, quando você abrir, vai estar vazio, se você ainda não postou nada, mas eu tenho o verdezinho, que seriam minhas planilhas, o roxo, que seriam os formulários, e os azuis, o documento de texto. Eu posso, aqui no Drive, criar novos arquivos. Se eu venho aqui no novo, eu posso criar um novo documentos, eu posso criar uma nova planilha, eu posso criar uma nova apresentação, que seria o PowerPoint, e mais, eu posso ter o formulários. O Desenhos é uma versão do Google para o Paint, mas ele faz mais coisas que o Paint, inclusive. E o Jamboard, sites, aqui no Drive, como eu falei, ele ancora tudo. Então, aqui você pode criar coisas. Você pode criar suas ferramentas. Você pode criar fora do Drive também? Sem problema. Se eu vier aqui e eu não preciso abrir o Drive para abrir uma nova ferramenta. Eu posso vir aqui e vou abrir um documento editável de texto. Pronto. Eu vou abrir meu documento aqui. Eu não preciso estar lá no Drive para abrir meu documento. Aqui no Drive, eu posso criar pastas. Então, se eu vou aqui em meu Drive, eu tenho algumas pastas que eu já fiz com o que eu tenho usado ultimamente. Então, por exemplo, essa aqui é de um grupo, um subgrupo de um grupo de estudo, de pesquisa da Marilza e do Carlos. A gente está fazendo em conjunto esse arquivo. Ele está guardado aqui. Eu tenho uma pasta só com imagens de logotipos que, eventualmente, a gente tem que usar. Então, eu tenho aqui logotipos da Faculdade de Educação, o logotipo do Didatique, do logotipo do GEAD, que eu vou mostrar aqui para vocês já onde é que eu usei esse logotipo, que é quando a gente for usar os exemplos do arquivo. Tá. Essas pastas aqui, elas são... você pode arrastar elas. Então, é igual como se fosse o seu desktop. Ó. Você pode segurar ela aqui, se eu colocar aqui, ela vai entrar dentro dessa pasta. Você pode... É uma tecnologia chamada Ajax, que acabou ficando mais famosa depois que o Google criou essa formulação. Você pode usar aqui como se fosse desktop. Então, arrastar e soltar funciona e tal. A gente vai ficar voltando aqui no Drive todo o tempo, porque tudo que a gente criar vai voltar aqui no Drive. O Drive ancora tudo. Aqui no Google Drive, a gente vai ficar voltando aqui frequentemente, porque todo arquivo que a gente fizer, ele vai gerar uma cópia aqui e a gente vai ver como que a gente gerencia ele. Então, vamos fazer o nosso primeiro documento.
Eu posso vir em novo aqui no Drive e criar o meu documento, ou eu posso vir aqui no menu e criar meu documento. Então, vou criar por aqui, que é por onde eu tenho mais costume. Tem um detalhe que a gente tem que perceber. O Google tem um certo problema com tradução. Às vezes ele vai te mostrar as coisas com o nome em português, às vezes ele vai te dar o nome em inglês. Por exemplo, se eu baixo o Google Drive para o meu computador, ele coloca em inglês. Aqui ele coloca Google Docs, Google Sheets e Google Slides. Então, às vezes vai estar em inglês, às vezes vai estar em português. É isso aí mesmo, tá? Normal. Então, quando aperta F11, você tem duas formas de voltar. Apertar F11 de novo ou apertar ESC, aquele primeiro botão lá do topo do teclado. Aí ele volta à tela original. Ou você pode apertar com o botão direito. Ó, se eu venho aqui do F11, eu aperto com o botão direito e tem que sair do modo tela cheia. Aí eu posso voltar. Tá. Estamos aqui no Documentos. Ele me dá o documento em branco, que eu posso fazer, ou alguns modelos que eu tenho. Eu vou abrir aqui a galeria de modelos. Eu tenho os modelos geral, que são modelos do Google, e aqui tem modelos da UFG. Eu posso fazer modelos para a UFG? Posso, qualquer um pode. Eu posso enviar um modelo aqui. Eu crio um modelo e faço. Eu já fiz um. Eu fiz um para a gente fazer o nosso teste. Eu fiz aqui, eu vi que a FAV tinha um, aí eu decidi que a gente também tinha que ter um. Aí eu fiz um papel timbrado esse aqui é só um teste, tá? É um papel timbrado da Faculdade de Educação. Então aqui eu abro um modelo que eu vou ter dentro do cabeçalho. Meia hora depois ele abre. Não demora assim, é só porque eu estou apresentando. Aí sempre tem que ter essa enrolação. Aí eu vou ter aqui dentro do cabeçalho, eu já posso começar a escrever normalmente. Em vez de abrir esse aqui agora, eu vou abrir um modelo em branco, que aí a gente vai fazer tudo junto. Vem aqui, em documento. A principal coisa, então, eu tenho que criar um documento em branco. Eu não vou ficar aqui nas ferramentas que ele tem igual ao Word, porque a gente já está acostumado, o que é igual ao Word é igual ao Word. Então, eu tenho aqui as fontes, o tamanho das letras, colocar em negrito, itálico, sublinhado, esse tipo de coisa toda, é tudo igual. Vamos às funções que são diferentes, que é o que mais interessa aqui para a gente. Eu ensino a usar o F11 e eu não coloco, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui eu quero compartilhar com vocês essa folha. Eu quero que vocês, junto comigo, agora, possam ter acesso com ela. A gente vai escrever junto aqui, fazer tudo junto. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em cima e vou compartilhar. Ele vai primeiro me perguntar qual o nome do documento. Vou fazer aqui o teste de compartilhamento. Salvei. Ele está lá no meu Drive. Uma coisa interessante aqui tudo que eu escrever está salvo. E tudo que eu apagar está salvo, o apagado. Fernando, você repete só um pouquinho, Oi? porque falhou sua voz. Você repete só aí, a partir daí. Falhou um pouquinho sua voz. O Google Documentos, o Google Formulários, ele salva tudo automaticamente. Você percebe que aqui não tem o botão salvar, igual tem lá no Word. Por quê? Porque tudo que você escrever está automaticamente salvo. Tudo que você apagar está automaticamente apagado. Ele não está automaticamente salvo isso também, né? Ele não precisa salvar. Está feito, está feito. Então, eu vou compartilhar com vocês o documento para a gente poder justamente ver esses formatos de dicção. Eu apertei aqui para compartilhar, aí eu tenho que configurar que tipo de compartilhamento que eu vou fazer. Eu posso, ele me mostra como básico aqui, restrito, né? Somente pessoas adicionadas podem abrir este link. Esse formato é o que mais dá problema, então a gente nunca usa ele. A gente vem aqui e configura. Vamos ver. Opa, tira. Eu venho aqui e posso colocar só para quem tem o e-mail institucional da UFG poder abrir, ou para qualquer pessoa com qualquer link. Vou usar esse aqui
para a gente agora. O que essa pessoa vai ter acesso? Ela pode só ler o meu texto, ela pode só ler e comentar o meu texto, ou ela pode editar. Então, eu vou colocar editar para que todo mundo aqui possa editar. Ele me gerou um link. Então, copiei o link. E agora eu vou colocar no chat para vocês abrirem junto comigo. Cadê o chat? Está aqui. Aqui. Agora, vocês vão lá e abrem esse arquivo aqui comigo. Vou esperar o tempo de vocês abrirem e aí a gente vai ver. Aí, já tem gente entrando, já tem gente escrevendo. A Luciana está aqui, eu vejo as pessoas aqui, ó. São as pessoas que estão dentro do meu documento. Eu posso falar com vocês aqui. Oi? Eu tenho um chat só do documento, ele é fechado aqui. Então, para um grupo trabalhar, é bem interessante. Vou pedir para que vocês escrevam e interajam aqui agora, porque eu vou justamente mexer nessa interação de vocês. Eu sou o professor de hoje, então eu vou corrigir o que vocês estão escrevendo. O que eu vou fazer? Vocês escrevem aqui um texto para mim e eu vou poder adicionar comentários nesse texto. Vocês também podem adicionar comentários. É bastante horizontal aqui, não tem muito função professor, função aluno. Então, por exemplo, vou começar já a fazer essa edição. Aqui, a Flávia tem um oi. Vou mudar aqui. É o Camaleão Antônio. Anônimo, né? Coiote Anônimo, agora o Camaleão também. Os dois estão aqui no mesmo ponto. Essas pessoas que estão entrando sem nome significa que estão fora do e-mail da UFG. Ou não estão logadas em nenhum e-mail, por isso que eu escolhi lá para poder entrar todo mundo. Bom, tá todo mundo aqui. Agora, para quem está escrevendo, volta para minha tela para a gente ver o que vai acontecer. Eu vejo todo mundo que está online fazendo essa interação. E eu posso vir aqui e fazer observação. Eu venho aqui, essa pessoa, quem que é essa pessoa que falou que isso não é de Deus, a Solange? Eu venho aqui e vou... agora o nome da Solange fica aparecendo. Eu venho aqui e vou fazer um comentário. Selecionei, eu venho aqui e faço um comentário. Eu posso abrir comentário aqui também, esse mais um. Então eu venho aqui e falo, sim. Opa. Pronto. Esse comentário vai ficar como fui eu que fiz. Você pode fazer um comentário, qualquer pessoa aqui pode fazer comentários e eles vão ficar aparecendo aqui na lateral. Quer ver? Quem está aqui online comigo, faz o teste, faz um comentário. Aqui, se eu vier... Opa, estou tirando da Sônia aqui. Esse recurso foi o que eu utilizei para fazer com o meu grupo ontem. A gente tinha um texto para trabalhar. Eu peguei o texto, copiei aqui e o grupo usou junto. Então, o professor pode falar para o grupo sair dividindo esses formatos aqui. Tipo, cada grupo monta o seu, ou o professor monta e dá o link. Esse link aqui é para o grupo de fulano, fulano e fulano. Esse é de ciclano, ciclano, ciclano. Que aí já fica lá no seu drive, quando é o professor que faz. E tá aqui para todo mundo ver. Você pode escolher só quem entra também. Quando eu venho aqui em compartilhar, eu posso escolher se vai entrar só pessoas da UFG, mas, na verdade, os alunos não vão ficar partilhando isso também. É só quem tiver o link, já fica mais fácil. Eu recomendo sempre colocar aqui com você podendo compartilhar o link com todo mundo. Porque vai diminuir problema, vai diminuir gente que tem um problema com um e-mail, com outro, vai facilitar a vida para todo mundo. Tá. Essa função aqui é a função primordial da nossa interação com o documento. Tem mais coisa que a gente pode fazer no documento? Tem. Uma coisa aqui, eu acho que nem muita gente sabe, na verdade o Word também faz, mas ninguém conhece essa ferramenta no Word. É aqui, você vem aqui em cima, ferramentas, e ele tem essa função de digitação por voz.
ela não vai funcionar agora, porque o meu microfone está ligado no Meet, então não tem como. Mas se eu apertar aqui, ele vai começar a digitar tudo que eu falar. Então, ele transcreve. O que é ótimo quando você está escrevendo um artigo e as suas ideias fluem muito bem na fala, mas na escrita não dá nada. Aí você escreve, ele sai digitando tudo que você está escrevendo. A Tatiane não está aparecendo o meu nome, por quê? Tatiane, você está logada no seu e-mail da UFG? Porque se você não estiver logada no seu login institucional, pode ser que você entre como anônimo. Se você não estiver logado em nada, se você estiver logado com algum e-mail do Gmail, vai ser o nome que você colocou no seu registro do Gmail. Ou se você não colocou o nome, aí vai aparecer como anônimo. Tá. Então, alguém colocou aqui isso. Eu vou entrar como anônimo, aparece o nome de animal, aparece, tipo, se você não tiver fotinha, tem aqui o camaleão anônimo, o coiote anônimo, o dinossauro anônimo, e daí por diante. Essa ferramenta aqui é super legal. Você tem ferramentas e digitação por voz. Outra coisa que ele faz que é bem interessante é que, como ele é o Google, então busca é o que ele sabe fazer. Então, se eu seleciono aqui, eu tenho um dicionário. Eu venho aqui e peço para ele definir. Ele abre um dicionário aqui com a tradução do que eu selecionei. Eu só seleciono e coloco definir aqui no menuzinho. Eu tenho já a definição certinha do que eu estou escrevendo. Muito mais fácil, facilita muito a vida do que abrir outra aba do navegador para fazer esse serviço. Outra coisa muito interessante que a gente tem aqui é o histórico. Por quê? Quando você faz um artigo, você escreve ele a versão 1, a versão final 2, a versão 427 com a BNT, e aí você sai salvando um monte de arquivo assim. Aqui a gente tem histórico. Eu posso vir aqui e verificar, aqui ó, bem nesse balãozinho eu tenho abrir o histórico do documento. Eu sei quem fez o que dentro do meu documento. Então, ó, o Renato escreveu legal aqui para essa frase, as pessoas respondendo sobre as modificações. Por quê? Porque o professor sabe quem fez o que aqui. Então, dentro do mesmo texto, você quer ver quem fez o quê? Está aqui. Que horário que a pessoa fez, que dia que a pessoa fez. Então, você vai saber quem fez, quem colocou. Sabe aquilo de uma pessoa escreve o trabalho? Se uma pessoa escreveu o trabalho e o resto está olhando, o professor vai estar ciente de quem foi que escreveu. Por isso que é ideal todos os alunos estarem usando o e-mail institucional, porque quem dá o seu nome de quem é você na Night aqui é o seu e-mail institucional. Essa função de histórico existe em todos os programas de editor de texto, editor de planilha, e então não é só dessa aqui. Todos que tiverem essa ferramentinha aqui do lado. Outra coisa boa desse histórico é o seguinte: você escreveu lá atrás alguma coisa e você apagou. Você quer voltar? Você vem aqui no histórico e encontra onde é que estava aquela parte que você escreveu. Outra coisa que eu posso fazer aqui é citar pessoas. Às vezes, citar não dá certo. Ou seja, talvez eu não consiga citar ninguém aqui agora, porque quando a gente vai testar, dá errado. Eu coloco mais e o nome da pessoa. Daniel, que não apareceu. Às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece. Por que ele faz isso? Não sei. Mas às vezes ele não aparece. Eu posso citar uma pessoa aqui, mas quando ele não coloca para citar, você vai e escreve o nome da pessoa, né? Fulano de tal, é fácil esse parágrafo ou algo do tipo. Bom para trabalhar com texto, mais complexo do que é possível fazer no Moodle, por exemplo. O Moodle consegue fazer isso aqui, só que de uma maneira mais simples. Aqui a gente tem uma quantidade de ferramentas maiores. Dá para usar conjugado. Você pega o link desse planilhas e coloca no Moodle, por exemplo, né, que seria um AVA, que o professor pode estar usando, ou no Google Sala de Aula. Se der tempo, a gente verifica a possibilidade do Google Sala de Aula aqui. Entendemos funcionalidades básicas aqui.
Parte de edição de texto eu não vou entrar porque é igual do Word que você faz na vida mesmo. Lembrando, você não precisa salvar nada. Terminou, é só você fechar. Fechei, vamos olhar lá no meu Google Drive. Eu tenho, se eu colocar aqui em prioridades, deixa eu ver os últimos que eu abri. Cadê? Cadê ele? Ele deveria estar aqui. Vou encontrar ele aqui. Vai estar nos últimos abertos, né? O título era Teste de Compartilhamento, né? Aqui. Achei ele buscando, não achei ele lá, mas ele está aqui. Então tá salvo, não apertei nenhum botão para salvar, não precisa apertar nada para salvar, simplesmente escreveu tá salvo. Está salvo para sempre também aqui na nuvem e lembrando, tudo que você fez aqui, a administração também pode ver. Nada aqui está fechado só no seu sistema, é uma comunidade. Quando eu falei do Keep, aqui eu tenho um atalhozinho do Keep, ó, que eu posso abrir. Eu tenho dois atalhos, eu tenho o Mentimeter, que é aquele aplicativo que para fazer aquela enquete lá no início, eu coloquei o link aqui se eu precisasse. Esse aqui é o do certificado, que já eu coloco o link para vocês. Coloquei aqui para eu lembrar, quando eu precisar, ele está aqui na mão, facilzão para pegar. Vamos lá, vou fechar o Mentimeter aqui. Vamos abrir a segunda ferramenta agora, que é a de avaliação. Vamos abrir um formulário, que é aquele roxinho aqui. Os formulários, na versão que a gente está usando, nessa versão que a gente está usando, que é a institucional, ele tem mais funcionalidades. Fernando, só um minutinho. Oi? Como a gente terminou de usar o Drive no estilo documento Word, eu acho que a gente podia ver se alguém ficou com alguma dúvida ou queria tirar alguma dúvida, porque aí a gente passa por formulário, aí abre a dúvida do formulário. O que você acha? Da gente ir para o ferramenta? Pode ser, ótimo. Sim, né? sim. Então, agora a gente abre se alguém ficou com alguma dúvida sobre o uso de como monta o documento no Drive, como que compartilha, se ficou alguma dúvida aí para trás, para a gente dar continuidade. Dani? Oi, pode falar. É porque aquela ferramenta que o Fernando falou de citar as pessoas, né, no documento, ela é bacana quando você quer fazer as correções, como ele falou. A questão da citação, de você conseguir citar a pessoa ali, é caso a pessoa já tenha editado o documento. Então, você compartilhou o link, Fernando, você vai conseguir citar lá quem tiver editado. Então, por exemplo, o Renato, né, do grupo, ele editou o texto, então você consegue citá-lo. Então, são dentro dos editores, não somente se a pessoa visualizou, alguma coisa assim. Isso é bacana, às vezes você está fazendo uma correção de um artigo, né, os professores aí que orientam, recebeu o trabalho dos alunos, alguma coisa assim. Então é bacana porque você cita a pessoa, ela recebe uma notificação, vai direto para ela. Esse é um dos pontos bacanas. Outra coisa legal que você falou, que eu deixo de dica para o pessoal também, que é sobre usar o microfone, né, para fazer essa transcrição de texto, de entrevistas também. Se a qualidade da gravação estiver boa, você consegue rodar com o notebook, com o celular, você roda o áudio no celular, faz a transcrição ali, então de uma entrevista, alguma coisa assim, que a qualidade estiver boa, você faz uma transcrição e depois vem só arredondando o texto em si. Só essas duas. O que? A transcrição acontece sozinha? Se eu fizer a entrevista usando o microfone? Isso. Porque assim... Pode falar, Fernando, pode falar. Sim, a transcrição acontece sozinha, mas ela não é uma transcrição exatamente perfeita. O formato que a gente tem aqui no Brasil ainda é beta. Quando eu faço a transcrição, ele não vai fazer pontuação. Então, se for em inglês, ele faz pontuação, faz tudo direitinho. Mas ele faz, eu venho aqui em ferramentas, digitação por voz, e abro o microfone, tudo que eu falar, ele vai digitando aqui para mim. Ele não me deixa, porque eu não posso ativar o microfone 2 vezes. Mas você vai falando e ele vai simplesmente digitando o que você está falando. Mas é sem pontuação. O Google está prometendo que vai ter pontuação já faz um tempo. Mas
não colocou até hoje pra gente. Fernando? Sim? Só para o pessoal ver, eu estou ali numa linha ali, eu vou mutar o meu microfone aqui no Meet e vou conversando ali, e aí vai aparecer. Tá vendo ali que eu fiz mais ou menos no meio do documento, só para o pessoal ver como vai ficar. Vou mutar. É bem legal isso. E ele erra muito pouco as palavras que a gente vai falando. Tipo, é muito bom para pegar o que está acontecendo. Eu gosto de usar para escrever artigo, principalmente, porque aí o fluxo de ideia vai indo e depois eu corrijo isso numa escrita normal. Gente, que maravilha é isso, pelo amor de Deus. Achei o máximo. Ficou muito bem transcrito. Muito bacana. Aproveitando que eu entrei com a fala, só informar que está sendo gravado essa oficina, que ela ficará disponível no YouTube do GEAD, e que quem não autoriza a sua imagem, que desligue a sua câmera, né? Por gentileza. Lembrando quem foi chegando depois, né? Então, gente, continuando. Depois, agora, se alguém tiver mais alguma dúvida do Docs, a gente acho que não vai chegar a voltar nele, não. O Drive a gente volta toda hora, mas o Drive não. Agora a gente vai sobre o microfone. Aqui na planilha, você vem ferramentas aqui em cima. Deixa eu colocar até maior. Você vem em ferramentas. Aí tem aqui, digitação por voz. Você coloca nele, ele vai aparecer o microfone. Você aperta nele, ele vai ativar o microfone. A partir daqui, tudo que você fala vai ser escrito. E aí, você só precisa fazer. Você vai fazer uma pausa, você aperta aqui de volta, ele para de gravar o que você está falando e transcrever. Depois você só coloca a pontuação certinho, direitinho, do jeito que você preferir. É mais fácil para... É bom para transcrever, inclusive, vídeo, né? Você pega um áudio de um vídeo e quer ele escrito, você coloca para o computador ouvir e manda ver. Vamos lá. No formulários agora. Formulários, aqui de novo a gente tem o mesmo padrão. Você tem uma galeria de modelos e os que você já fez por último. O formulários é a grande questão aqui para a gente. Lá no outro a gente viu funcionalidades legais. Essa aqui são funcionalidades básicas para o ensino remoto, pelo menos nessa versão que a gente está da pandemia. Por quê? Por causa do problema da avaliação. Aqui é para fazer uma avaliação mais pragmática. Aqui você vai conseguir fazer questões mais pequenas. Mas para quem está pensando, por exemplo, em avaliações uma avaliação continuada, então é bom, por exemplo, fazer um formulário aqui para verificação de leitura de um texto, por exemplo. A gente vai fazer aqui um formulário com opções que a gente possa ter para um texto. Eu tenho um formulário que eu tinha começado, que era para testar, vamos ver aqui. É um formulário para a gente saber sobre a turma. Então, na primeira aula, você envia um formulário para os alunos, em que você vai ter aqui, a possibilidade de saber desculpa, eu olhei para a tela, me perdi agora. 2 telas é errado. Aprendi que eu não vou usar 2. Formulários. Tá. Para você fazer no primeiro dia de aula, para saber quem é a sua turma. Então, por exemplo, saber em quais equipamentos os seus alunos estão usando. Pelo que eu tenho percebido, é comum que os pais estão deixando o computador para os filhos usarem na escola e os adultos estão usando o celular. Então, se você tem uma turma com bastante gente usando o celular, é legal você fazer uma aula levando em consideração que tudo tem que estar maior na tela, porque a pessoa está assistindo numa tela pequena. Aqui no formulários, a primeira coisa que a gente tem é
o título. Sempre coloco o título do padrão do Google é aqui em cima, como a primeira coisa. É tipo o formato de salvar o documento aqui, é colocar o título. Então, coloco o título, a descrição. A descrição, seja extremamente detalhado nela, até redundante, se for necessário. Se você quer fazer sobre um texto, você vai dizer aqui qual texto, qual é o autor, colocar o link que tem nesse texto. Facilita bastante e deixa muita descrição aqui sobre o que você está fazendo e sobre qual é essa atividade. Por quê? Porque aparecem muitas dúvidas com relação a como fazer uma atividade ou outra, e são aquelas dúvidas que quando a gente está na sala e fala qual é o exercício, é perguntado, mas como esse aqui você vai enviar, pode ser que você não tenha esse feedback ali na hora, então tem que deixar aqui tudo muito bem avisadinho. Aí você vai começar a fazer as perguntas. Você tem essa lateral aqui, onde você vai escolher o que você vai fazer. Aqui você adiciona uma pergunta. Aqui você importa uma pergunta. Se você já tem outro formulário, você quer usar uma pergunta que está em outro formulário, é aqui que você vai em busca. Adicionar título e descrição, eu adiciono uma outra caixa dessa aqui. Ó. Essa caixa que está aqui, que eu estou usando, é uma caixa de título e descrição. Eu posso colocar mais um título e uma descrição dentro do meu formulário? Pode. Você aperta aqui e você vai ter um novo. Aqui, se você quer adicionar uma imagem, você põe, tipo, analise esta imagem e aí as respostas embaixo. Aqui, para adicionar um vídeo do YouTube, você vai só adicionar o link do YouTube. E aqui eu faço uma quebra. Eu crio uma seção 2, por exemplo. Se eu for fazer um questionário com 3 partes, assim que eu fizer as perguntas da primeira parte, eu venho aqui e quebro ele. Aqui eu vou ter seção 1 e seção 2. Eu apertei Ctrl Z, igual a gente faz no Google, a gente volta à ação anterior que eu fiz. Tipo, eu fiz esse negócio errado. Você aperta Ctrl Z e ele volta e desfaz a última coisa que você fez. Então, vamos adicionar uma pergunta. Vem aqui e vou adicionar. Os tipos de pergunta que eu posso fazer. Eu posso fazer uma pergunta de múltipla escolha, que é a melhor ideal que a gente pode colocar. Porque fica melhor para você corrigir depois, a gente vai ver como que as respostas aqui em cima vêm. E fica mais interessante para o aluno fazer. O aluno que está fazendo no celular, apertar uma opção é uma coisa, falar para ele escrever é bem outra. Então, o que puder ser feito em múltiplas escolhas pode ser mais interessante ser usado. Você pode escolher uma resposta curta. O que é resposta curta? É uma frase. Aqui deve dar umas 8 palavras. E a resposta longa é um parágrafo. A pessoa vai poder escrever mais de um parágrafo? Não. Então, usar os formulários é para coisas mais pontuais e pragmáticas, para ser mais rápido. Lembra que quem está respondendo formulários, pode estar respondendo no celular. Então, lembra que ele tem que ser mais rápido, ele está usando um teclado menor. Tá. Então, eu posso fazer uma resposta de uma linha, um parágrafo, múltipla escolha. Caixa de seleção é aquela caixa que ele vai abrir. Eu posso colocar uma pergunta. A gente está fazendo um formulário para entender sobre a turma. Ele vai selecionar quais equipamentos você utiliza para as aulas. Aí ele tem aqui a opção celular, aperto Enter, ele já me dá outra opção. Tablet, computador. Fernando, o pessoal está pedindo para você ir mais devagar um pouquinho com a seta. Opa, o pessoal está pedindo para você ir um pouquinho devagar. Está indo muito rápido, não estão conseguindo te acompanhar. Tudo bem, vamos lá. Eu escolhi aqui a caixa de seleção e eu vou criando essas seleções para o aluno poder marcar mais de uma possibilidade. Então, eu posso criar, sempre quando eu fizer, por exemplo, eu estou aqui fazendo
para saber como a turma está, eu coloquei tablet, celular, computador e não consegui pensar em nenhum outro dispositivo que a pessoa está usando. Ela pode estar utilizando outro dispositivo que eu não me lembro, que eu não conheço? Pode. Então, eu venho aqui e coloco adicionar outro. Porque aqui vai dar o espaço para ele ir lá e responder e escrever na caixa do jeito que ele quiser o outro, qual é esse outro tipo de equipamento que ele está usando. A outra formato é a lista suspensa. Essa aqui é a de a gente poder fazer comparação. Você isso? Ah, não, desculpa. Essa aqui é para você colocar só opções, para a pessoa marcar só opção por opção. Vamos ver como é que ele fica aqui. Ó. Se eu apertar na visão, nesse olhinho aqui, eu vejo como o aluno vai olhar para o meu formulário. Então, vamos ver como é que essa pergunta vai ficar. Aqui, ó. Ela vai ter esses pontos para escolher. Ah, tá. Desculpa. Ó. Aqui, o visão, ele vai dar essa caixa para a pessoa escolher só um deles. Tem que ficar olhando toda vez para lembrar o que é os negócios. Tá a lista suspensa, cada edição vai gerar aquela lista para você escolher uma das possibilidades. Upload de arquivo, você vai fazer um anexo do seu computador, do seu Google Drive, de um arquivo aqui para dentro. Então, se você quiser colocar um arquivo de PDF, um arquivo de documentos, de planilha, você pode jogar aqui para dentro a partir desse upload. Escala linear. Para você marcar de 1 a 5 as opções, tipo, se você gosta... não, vamos colocar aqui. Vou fazer ele como outra pergunta. Vou criar outra pergunta aqui e vou colocar ele como escala linear. Tá, aqui eu vou fazer a pergunta... o quanto você sabe utilizar estas ferramentas? Aí a ferramenta aqui é formulários. A outra ferramenta, formulários. A outra ferramenta é o documentos. Vamos ver se eu acertei, se é isso mesmo que o aluno vai ver. Ele pode marcar o quanto ele... Mas eu coloquei errado, ó. Formulários e documentos aqui não. Aqui, ó. Quanto você pode saber utilizar essas ferramentas? Eu vou voltar lá e vou editar. Posso colocar essa pergunta aqui como... qual o seu grau de conforto com o uso do formulários? Vamos lá, olhar como é que fica. Aí o aluno vai marcar qual o seu grau de conforto com os formulários, de 1 a 5. Aqui eu vou tendo várias opções de grade de múltipla escolha, para você comparar coluna 1 com coluna 2. Caixa de seleção, quando você faz aquela... Você pode marcar várias, é tipo uma planilha. Esse aqui vira uma zona na hora de corrigir, eu desaconselho completamente usar. Data e hora é principalmente quando você quer marcar alguma coisa. Eu vou abrir uma pergunta para isso. Então, aqui eu tenho uma data para a pessoa marcar, escolher... Fernando, tipo... eu Oi? esqueci onde que é o lugar que você clicou aí para as opções ficarem tudo dentro de uma caixinha. A hora que aperta, você escolhe a opção. Qual que é esse mesmo? Para ficar tudo dentro de uma caixinha? Aqui no formulários? Não entendi a pergunta. Você tinha feito um que na hora que escolhia as ferramentas, você tinha colocado as ferramentas, 4 ferramentas. Uhum.
Aí podia ficar aparecendo todas para você escolher qual equipamento, ou então ficava só uma caixinha, você apertava, aparecia, você escolhia um. Ah, sim. Aqui, eu vou criar uma nova pergunta. Aqui. É essa aqui, lista suspensa. E aí, eu vou... Tá? Virou uma bagunça isso aqui. Eu vou criar um novo formulário. E aí a gente faz um desse. Eu acho que vamos fazer um formulário junto, na verdade, um formulário de primeira aula para a gente entender nossa turma. Esse formulário que eu estou fazendo, eu estou só mostrando e não estou fazendo um formulário direito, né? Vamos fazer um formulário aqui juntos, vamos pensar em perguntas que podem ser úteis para o nosso primeiro dia de aula, para a gente saber a nossa turma. Então, a primeira pergunta que eu vou colocar aqui é: qual equipamento você utiliza para para participar das aulas? Esse aqui eu vou deixar para ele colocar como caixa de seleção, porque ele pode escolher mais de um equipamento, né? Então, eu vou colocar aqui computador, tablet, celular e outro. Então, ele vai ter... Aqui eu tiro a seleção. Então, tem aqui o outros. Ok, essa é a minha primeira pergunta. Vamos criar uma pergunta utilizando aquela ferramenta, daquela caixinha? Aqui é a lista suspensa. Aqui na lista suspensa, que pergunta que a gente pode colocar aqui? Qual tipo de internet que você está usando, né? Wi-Fi, 3G, 4G? Isso é importante para a gente saber, né? Móvel, internet fixa. Aqui. Mas aí a lista suspensa, você não escolhe só um? Só um. Aqui ele só vai ter a possibilidade de escolher um. Se ele usa internet móvel, Wi-Fi. fixa. Wi-Fi. Internet fixa cabo, internet Wi-Fi. Cabo e internet fixa Wi-Fi. Aí, vamos observar como é que ficou. Eu coloco aqui o olhinho. Aqui, ele vai poder escolher qual é o modelo dele. Massa! Eu não sabia fazer isso daí. Amei. Vamos fazer mais perguntas, porque aí eu vou colocar para vocês responderem, e aí a gente vai lidar com essas respostas, que é bem interessante também, que a gente vai usar filtros, é bem legal. Ó, outra possibilidade que eu tenho, eu posso deixar a pergunta como obrigatória. Então, quando eu coloco a pergunta obrigatória, o aluno não vai conseguir enviar o formulário respondido sem essa pergunta. Então, por exemplo, se eu pedir o nome do aluno, é ideal colocar aqui obrigatório. Por quê? Porque se eu vier aqui e criar uma pergunta, vou colocar aqui resposta curta, qual o seu nome? Ele não vai me enviar o formulário sem o nome dele. Eu posso colocar aqui. Então, ele não vai ter essa possibilidade. Mas, eu, obviamente, para esse tipo de formulário que a gente está fazendo aqui, eu não vou perguntar qual é o nome do aluno. Não tem motivo para isso. Tá. Aqui a gente entendeu como fazer as perguntas. Então, nós temos aqui essas duas perguntas. A gente vai poder adicionar a quantidade infinitas de perguntas aqui. Mas, outra coisa que a gente vai fazer, modificar o tema. Eu posso vir aqui nessa paleta de pintura e escolher. Eu posso escolher uma imagem com o cabeçalho aqui em cima. O Google me dá algumas possibilidades. Colocar essas jujubas coloridas e inserir.
Aí ele vai me dar um fundo aqui. Pronto. Ele me dá uma cor do tema, ele vai combinar, em geral ele já combina o meu tema com a cor, mas eu posso ir e alterar. Vou deixar essa cor dele mesmo. Só para ficar mais bonitinho, mais arrumadinho. É interessante colocar esses títulos aqui, porque você pode fazer um só para atividades que não valem nota, outro para atividades que valem nota, porque fica mais fácil você encontrar depois. Então, modificamos nossa aparência. A gente agora pode modificar como que esses alunos vão receber, que é essa chavinha aqui. Nessa chavinha é onde está a magia do programa. Eu posso pedir para coletar endereços de e-mail. Qual é a forma que eu tenho de saber quem é quem aqui na internet? Eu não tenho como olhar na cara. O e-mail é esse corpo da pessoa. Então, coletar endereço de e-mail é saber quem é quem. O e-mail da UFG, eles já criaram com nome e sobrenome. @discente.ufg ou @discente, ou @ufg, né, para os professores. Então, fica fácil você saber, você já tem nome e sobrenome. Você não precisa perguntar qual é o seu nome. Automaticamente vai coletar o e-mail da pessoa, você já sabe quem é ela. Outra coisa boa de coletar o e-mail aqui é que você tem lastro. Quem fez, quando fez, que horário fez. Você vai poder saber quem fez o quê. A pessoa, você pode marcar aqui, a pessoa vai receber um recibo no e-mail dela. Você enviou a planilha, você enviou o formulário. Se você quiser dar esse feedback, mas isso aqui fica enchendo demais a caixa de e-mail dos outros. Eu não super recomendo, não. Mas é uma função. Se você quiser, tipo, se for uma avaliação, pode ser interessante colocar aqui. Se é necessário fazer login, eu posso restringir para que só os logins da UFG possam usar. Então, é outra coisa muito interessante aqui. Na hora que a pessoa abrir o formulário, eu mandei o link para ela. Na hora que ela abrir o formulário, ela vai perguntar para ela, você vai fazer o login? Se ela tentar fazer o login com o Gmail pessoal dela, não vai abrir o formulário. Só vai abrir se ele utilizar o e-mail institucional do UFG. E eu posso, isso aqui, em geral, sempre coloquem isso aqui, limitar para uma resposta. Esse e-mail só vai poder responder uma vez. Isso é uma avaliação, a pessoa não pode te mandar 15 respostas diferentes. E depois, quando a gente for lá olhar as respostas, se a mesma pessoa tiver mais de uma resposta, como é que você vai avaliar isso? E se você não marcar, limitar uma resposta, alguém vai enviar o mesmo formulário várias vezes. Então, limita para uma resposta só para cada pessoa. Aqui, a pessoa pode editar o que ela enviou depois. Você pode marcar que sim ou que não. Depende do que você está querendo do seu formulário. A pessoa pode ver os gráficos e sumário das respostas de texto. Se você quiser que a turma possa ver como a turma se saiu nessa resposta, sim. Mas o professor tem que estar ciente que se ele marcar isso aqui, os outros alunos estarão expostos. Você vai estar expondo o que o aluno respondeu para a turma toda. A turma toda vai poder ver o que ele respondeu e se estava certo ou se estava errado. Então, se for algo individual, não marque isso aqui. Mas se você fez uma atividade em que é para a turma entender como ela se saiu e ela poder ver como é que o colega, pontualmente, o nome do colega fez e o outro colega fez, você pode colocar para ele verificar. Fora isso, só você, como professor, verifica. Então, fica aí para a sua escolha. Aqui são as opções gerais. Você vem a apresentação. A apresentação, você pode escolher se tem barra de progresso. Se o seu formulário for muito grande, você coloca para a pessoa saber, você já respondeu 7%, 10% do formulário. Então, a pessoa vai sabendo o que está fazendo, porque dá uma certa agonia, a gente quer acabar logo o formulário, se você disser para ela onde ela está, pode diminuir isso. Embaralhar a ordem das perguntas. Essa a gente faz largamente em colégio para fazer as provas dos alunos. Por quê? Aqui, como você percebeu, não tem 1, 2, não é questão 1, 2. Ele mistura todas. Ele mistura todas na fazer. Você que é professor vai receber todas do mesmo, sem ser misturadas. Mas para o aluno, na hora que você colocou para uma avaliação para ele, por exemplo, e aí ele vai colar a questão 1 com a do outro, a questão 1 dele é outra. Então, você pode embaralhar as ordens. Mostrar o link para enviar a resposta.
você pode escolher como essas respostas vão sair, se elas podem ser enviadas para fora ou não. Em geral, não faça isso, mas só se você quiser compartilhar para fora. Não é bem o caso quando a gente está utilizando e-mail institucional. Aqui, você pode adicionar uma confirmação. Quando a pessoa enviou o seu formulário, você pode colocar obrigado pelas suas respostas. É sempre bom colocar uma confirmação, porque às vezes a pessoa envia e fica na dúvida se enviou. E se você colocar uma confirmação, a pessoa saca, ok, foi. Então é bem bom ter lembrado. E aqui a opção maravilhosa que é teste. O teste, eu posso dar nota, eu posso gerenciar como professor. Até então, esses aqui é um formulário comum. Aqui é um formulário escolar, um formulário de educação, um formulário que eu posso avaliar o meu aluno. Se eu aperto aqui, criar teste, eu vou poder atribuir pontuação a essas questões e permitir correção automática. Eu adoro usar correção automática. Você demora mais tempo para programar ela, mas você não vai precisar corrigir depois, um por um, lendo a mesma pergunta e a mesma resposta de vários alunos. Então, eu coloquei aqui, criar teste. Esse aqui é um modo para o Chromebook, que é para ser usado em escola, quando se usa, todo mundo usa o mesmo equipamento. Não é o nosso caso aqui. Tá. Aqui eu tenho liberar nota. Eu posso escolher para que a nota seja enviada para o aluno, se eu fiz uma correção automatizada. E diretamente, imediatamente após o envio, então ele vai enviar e vai saber a nota que ele tirou, o programa já vai corrigir para ele. Ou eu posso só enviar depois. Então ele vai ser enviado, eu vou receber as respostas e eu só libero essas respostas depois para todo mundo. Então, você pode escolher aqui. As pessoas podem ver se a pergunta ou a resposta dela foi errada. As pessoas que respondem podem ver se a pergunta foi errada ou não, a resposta foi correta ou não, e os valores das notas. Você pode escolher isso aqui. Então, você pode enviar para ele de volta sem ele saber se a resposta foi errada, que é para ele refazer até acertar, e pode deixar as corretas, o que ele acertou, ele já está sabendo que ele acertou, e quais os valores que tem, o valor que ele acertou ou não. Tá. Então, vamos colocar aqui, esse aqui é um teste. Nesse teste, eu quero coletar os e-mails. Pronto. Fiz um teste. Agora, como eu criei um teste, eu modifiquei a configuração das minhas perguntas. Olha só, se eu seleciono aqui essa pergunta que eu tinha feito, ela tem agora uma chave de resposta. Eu tenho que escolher qual é a resposta correta para ela. Só um minutinho aqui. Pronto. Eu vou colocar essas perguntas aqui que a gente colocou, elas não têm resposta certa e errada, né? Então não tem como colocar essa chave de resposta. Vou criar uma pergunta aqui com essa chave de resposta. Então, a minha pergunta a minha pergunta vai ser aqui. As ferramentas do Google Suite podem ser úteis para aulas remotas? A opção 1, sim. E a opção 2, não. Qual que é a resposta correta? Sim, lógico que a ferramenta é boa. E eu vou dar 1 ponto para quem acertar. Eu posso colocar um feedback. Quando a pessoa responder, ela vai ter depois que ela enviar, ela tem um feedback aqui. O meu feedback vai ser lógico que é útil. Aqui eu estou fazendo, vocês vão responder o formulário e vão ver como é que esse feedback funciona. Então, concluí a minha resposta, a minha chave de resposta, que está aqui embaixo. Então, ele marca aqui para mim como correto. Então, agora eu vou enviar isso para vocês responderem para mim. As minhas possibilidades de envio. Posso enviar por e-mail, eu posso colocar aqui o e-mail, o assunto do e-mail e incluir o formulário no e-mail.
Ou o que a gente mais usa, que é o link. Eu aperto aqui e eu tenho o link do meu Docs. Se eu apertar em URL curto, ele vai fazer o mesmo site, só que escrito de uma forma mais curtinha, fica até melhor para a gente enviar. Então, peguei aqui, copiei e envio para os meus alunos. Como? Da forma que você estiver fazendo. Você pode colocar esse link no seu YouTube, no WhatsApp do grupo da sua turma, no que vocês estiverem fazendo. Vou vir aqui. Fernando, tem uma pergunta aqui que está falando assim, se a gente usa essa função teste apenas se tiver pergunta para certo e errado. A Manuela perguntou. Não só para certo e errado. Você pode usar para qualquer tipo de pergunta, inclusive perguntas múltipla escolha, A, B, C, D, E, só para uma das letras. Podem ser mais de uma letra, a resposta correta também, mas você não tem como fazer nas respostas escritas. Se você pede para ele escrever aqui, se eu crio uma pergunta e essa pergunta é escrita, eu até tenho a chave de resposta, mas o Google não corrige isso bem. Então, não recomendo não usar. Se a pergunta for para o aluno escrever, você precisa corrigir na mão. Não vai dar para fazer uma correção automatizada. Não indico fazer isso, porque às vezes ele faz, às vezes ele não faz. E aí no mesmo formulário, algumas perguntas ele consegue responder, outras perguntas ele não consegue. Por quê? Porque a resposta que ele vai fazer não leva em consideração o contexto. Então, se eu faço uma pergunta com resposta curta, a pergunta é: qual é seu nome? Eu vou colocar como chave de resposta o meu nome, que é Fernando. Essa é a minha resposta correta. Então, concluí. Mas lá na hora de escrever, se eu for responder e errar uma letra, em vez de escrever Fernando, a letra do lado do O é o P, e aí eu escrever Fernando P, ele vai dar como errado. Não está errado, foi só um erro de digitação, mas o computador não vai conseguir entender isso, assimilar essa diferençazinha. Ele vai dar como errado. Então, se a resposta é uma frase, se a pessoa não der aquela frase exata, está errado. Então, principalmente para a gente que é da humanas, não dá para usar isso aqui. Não dá para usar com resposta escrita, mas todas essas outras você pode utilizar como resposta automática. Aí tá para vocês no chat o link para vocês responderem, e já tem 4 pessoas que responderam. Vamos olhar aqui as respostas. A gente tem... Aqui aparece para mim quem são as pessoas que responderam. Eu tenho gráficos com relação às respostas. Então, por isso que é muito bom usar os formulários com respostas pontuais para você marcar, porque aí ele vai fazendo essas definições para a gente. Esses gráficos estão bonitinhos. Eu posso ver o resumo, vir respostas aqui em cima, né? Enquanto as pessoas vão fazendo, vai aparecendo mais resposta aqui. Então, o resumo, eu tenho meus gráficos sobre essas respostas. Se eu vier em pergunta, eu posso olhar como foi cada pergunta, como as pessoas responderam. Então, 3 pessoas, tem uma pessoa esperando nota aqui, né? Eu coloquei como avaliação e não coloquei nota, né? Aqui, essa pessoa colocou essas 2 respostas, eu vou avaliar aqui como correto. Vem aqui e avaliei. Essa pessoa aqui... Fernando, umas pessoas não estão conseguindo responder, está falando que não tem permissão. Tá, vamos olhar o que foi o meu problema de permissão aqui. Quando eu... tá. Eu coloquei aqui... Lembra Você que tinha eu coloquei colocado só para o UFG. Isso, eu coloquei só para o UFG. Aí Então, tem que tirar. Mas eu vou tirar. Vou tirar a coleta de dados de e-mail e restringir. Vou deixar a coleta de e-mail, sim, para a gente saber quem fez o quê. Que faz sentido a gente olhar aqui o nome. Pronto, aí o formulário agora pede o e-mail. Antes ele não pedia, porque já era vinculado à conta da UFG. Agora ele pede. Então, agora está aberto. Vocês podem
abrir o link. Eu acho que o link não muda, né? Se o link mudou, porque eu fiz essa modificação, acredito que não. Mas aí eu já vou colocar aqui de novo para vocês no chat. Aqui. Pronto. Temos mais respostas. Quando eu posso vir aqui no individual e ver de cada pessoa? A Sandra fez essa resposta. Eu posso adicionar um feedback para essa resposta dela. Então, eu falei, sei lá, gostei da resposta, muito bem. Posso corrigir, falar isso, quase isso, tá? Enfim, o feedback que você quiser dar aqui. E você vai colocando Fernando, aí ela vai receber o feedback no e-mail dela? Isso, ela recebe no e-mail dela você dizendo que foi corrigido. Aí ela vai abrir o link e vai olhar o formulário com o feedback. Nossa, muito massa. Então, eu vou fazer essa correção aqui. Eu estou fazendo a correção individual. Então, eu coloquei aqui, eu estou fazendo o da Sandra. Então, ela acertou, coloquei 1. Ela acertou aqui, eu coloquei 1 também. Dei a nota dela. Aí, eu posso... Aqui, tipo, tá feito. Vem o próximo aluno, é a Daniela. Eu vou colocar a nota dela, dar o feedback dela. Terminei, eu venho aqui e libero pontuação. Aí ele está me avisando que eu só corrigi inteiro da Daniela. E aí enviar e-mails e liberar. Os alunos vão receber o e-mail das respostas do que eu fiz, da minha correção. No Google Sala de Aula, ele também tem função junto com formulários e o professor tem até mais possibilidade. Aqui é a versão que a gente pode fazer dentro do formulários. Mas se eu tiver muita resposta, eu posso vir aqui no verdinho, eu abro uma planilha. Ele vai me dar uma planilha com as respostas, é um Excel com respostas. Ele pergunta para eu dar um nome, não preciso dar um nome agora não. Ele abriu aqui uma planilha para mim agora. Aqui está a planilha com qual a data e o horário que cada aluno fez, quem é esse aluno, se eu já terminei de corrigir, qual é a nota desse aluno, aí aqui estão as perguntas, né? Qual equipamento você utiliza? Aí está aqui a resposta de cada um deles, aqui a resposta eu posso depois fazer filtros aqui no planilhas. A primeira linha, ela sempre tem que ser usada para a gente colocar um menu. Então, eu tenho essa pergunta aqui. Eu quero saber... Opa, se eu vier aqui, eu posso fazer um filtro. Eu sempre esqueço onde é que está a ferramenta de filtro aqui. Deixa eu lembrar onde é que ela está. Fernando, a Solange perguntou por que a pessoa recebe a resposta, mas não a convocação para fazer o teste automaticamente. Você só consegue fazer o teste passando o link para ela fazer. Ah, tá. Porque aqui o Formulários ele está solto, ele não está dentro de um AVA. O AVA do Google é o Google Sala de Aula. Se eu fizer uma turma lá no Google Sala de Aula, aí eu como professor, posto o meu Formulários lá e aí todos os alunos vão receber. É porque aqui eu não tenho uma turma formada, eu tenho só o meu arquivo em si. Eu preciso postar esse arquivo na minha aba. Pode falar. Desculpa interromper. Então, eu tenho a sala. Se eu colocar o formulário como tarefa pré-definida, então os alunos vão receber o comunicado para fazer essa tarefa, essa prova que é no formulário, por exemplo. Vão, só que essa configuração de quando eles vão receber a notificação, quem faz é o Google Sala de Aula. Na hora que você adiciona a tarefa lá, você pode escolher ela. Qual horário ela vai ser liberada para os alunos, quanto tempo os alunos vão ter para fazer, pode ser dias ou horas, e a partir de que momento vai aparecer. Tipo, você pode postar e vai aparecer para ele só amanhã, a partir das 2 horas da tarde. Quem gerencia isso é o Google Sala de Aula.
Beleza. Você vai adicionar o formulários no Google Sala de Aula, e isso é a configuração. Quem vai mandar essa notificação para os alunos é o Google Sala de Aula. Tá. Aqui no formulários, eu crio, mas eu posso enviar por e-mail para eles aqui. Eu recomendo, principalmente, utilizar o link, e aí você cola esse link no seu AVA, que pode ser o Google Sala de Aula, que pode ser o Moodle, aí vai depender, pode ser o WhatsApp, aí tá livre. Mas daqui eu consigo mandar a notificação para os alunos? Consigo. Eu coloco aqui enviar e-mail e eu faço uma lista de e-mail dos alunos. Por exemplo, o primeiro formulário que eu fiz aqui, eu tenho uma lista de e-mails, não tem? Eu venho aqui, aperto Ctrl C, copiei os e-mails. Agora eu vou mandar esse formulário para os meus alunos. Eu venho aqui em enviar e colo aqui. Tá aqui, todos os e-mails que eu vou enviar. Então, Beleza, se obrigada. eu mandar por e-mail. Tudo bem? Bom, basicamente, essas são as funções base do formulário. O que a gente precisa mais aprender a usar agora é o planilhas, para a gente poder fazer esses filtros aqui. Então, aqui no meu, como eu aumentei a tela, ele apareceu aqui nos 3 pontinhos, mas para quem está com a tela Fernando, só menor, um minutinho, aparece enquanto aqui. você vai arrumando aí. Eu acho que é importante a Sim. gente salientar que tudo que a gente usa aí no G Suite, a ferramenta, o arquivo do documentos que você abriu lá no Drive para a gente fazer o teste da escrita coletiva, eles vão sendo salvos automaticamente, né? A gente não precisa ficar salvando, né? Ele vai ficando salvo Sim. lá dentro do seu Drive e do seu local dos formulários e dos documentos. E sempre a gente acessa ali. Entrou no e-mail, do lado direito tem aqueles 9 pontinhos, clicou, você por ali acessa essas ali. Isso, Fernando. Tá aí no e-mail, nesses 3, 6, 9 pontinhos, você tem todas as ferramentas e você localiza elas ali. Então, a gestão é muito fácil, né, de ser feita. Eu acho tão boa a gestão. Sim. E tudo está guardado aqui, no Drive. Então, olha lá, eu estou formando aquele formulário aqui. Lembra quando eu falei que é bom colocar essa imagem aqui no título? Porque aí você identifica ele mais fácil. Na hora que você abre aqui no Drive, você já dá de cara sabendo o que ele é aqui. Ou, logicamente, você vai pôr um título nele, você pode vir aqui buscar pelo título, que é mais fácil. Mas eu sou mais visual, então eu gosto bastante de ter uma identidade para cada documento que eu bato o olho e já sei o que ele é. Tem uma ferramenta que eu queria... Não, antes disso, né? Aqui no formulários. A gente pode passar pro formulários, não, né? Aqui é o planilhas. A gente pode passar para o planilhas já? Aqui, tem alguma dúvida, né, dos formulários? Se não tiver, a gente pode passar. Porque o formulários, ele é realmente para você testar, porque ele é um monte de possibilidades. Dependendo do tipo de pergunta que você quer fazer, você vai explorar possibilidades dentro dele. Ele tem uma curva de aprendizado que é um pouco lenta, na verdade. Se a primeira vez que você fizer, você vai falar, nossa, demora demais usar isso aqui. A segunda vez, você vai falar, demora. Lá pela 4ª vez que você fizer, nossa, é muito fácil mexer nisso aqui. Então, a primeira vez você vai achar muito demorado. Não quero usar isso, demora muito. Não, insiste que vai dar certo. Quando eu fiz o formulário e todo mundo respondeu, eu apertei aqui nesse verdinho, na parte de respostas, né? E ele me deu o meu formulário. Tá aqui o meu formulário, não, desculpa, minha planilha. Eu posso usar o filtro na minha planilha. O filtro é esse funil aqui. Eu venho no meu título e peço para ele fazer um filtro. Apertei, ele fez um filtro. Esse botãozinho que ele criou aqui do lado é o meu filtro. Então, eu quero que só apareça um tipo de resposta no meu filtro. Quero ver, por exemplo, eu tenho a resposta celular, computador e computador e celular. Eu quero que apareça só celular. Então, eu vou desmarcar computador e vou desmarcar computador celular. Se eu fiz isso, eu venho aqui em OK, ele me mostra só quem respondeu o celular. Eu posso vir aqui e olhar quais são essas pessoas que responderam o celular.
Então, aqui no filtro, eu tenho possibilidade de gerenciar melhor a minha turma. Eu entendi que metade da minha turma não errou tal questão. Eu posso vir aqui e olhar quais pessoas, eu uso o meu filtro, quais pessoas erraram essa tal questão, por que elas erraram. É melhor para eu entender sobre a minha turma. Aqui eu posso, claro, você vai fazer muito mais perguntas e perguntas mais complexas que essas, então você vai ter resultados mais complexos aqui do que o formato que a gente teve. E as perguntas vão aparecendo aqui do lado e as respostas dos alunos. O formulário, o Planilhas, a gente tem um pouco de medo dele, porque ele tem aquela cara de Excel e a gente tem medo de usar Excel. O Excel é muito simples de usar. Então, aqui eu abri uma planilha dele para a gente ter uma ideia de como é que ele funciona. A primeira linha, que é a linha 1 aqui, eu tenho que deixar ela para os títulos. É sempre bom que você deixe ela para os títulos. Então, eu vou colocar aqui, vou fazer uma lista de nome e e-mail. Nome, aí aqui eu vou colocar e-mail. Cada um desses quadradinhos a gente chama de célula. Então, eu tenho na célula 1A nome, na célula 1B e-mail. Eu vou pedir para os meus alunos responder essa planilha para eu ter a lista de e-mail deles. Então, eu venho aqui, compartilho, vou criar um link para compartilhar com eles. Lembrando daquelas configurações de compartilhamento que a gente faz. Mudar, ele está restrito somente para pessoas que têm o link. E eu vou configurar isso aqui para poder ter mais gente. Apertei aqui. Tá. Ele é restrito, eu vou colocar para qualquer pessoa com link. Qualquer pessoa com link vai poder editar. Copiei o meu link, vou enviar para vocês lá no chat agora. Pronto. Agora, igual a gente fez lá no Docs, no Documentos, todo mundo vai poder entrar, só que aqui no Formulários. E aí eu sou um professor querendo a lista de e-mail dos meus alunos. Eu criei esses formulários aqui, e agora cada aluno vai entrar aqui e escrever o seu nome e o seu e-mail. Pronto. Eu posso fazer Fernando, o link maiores, que veio foi do outro formulário. É porque tem que clicar a página 2, né? Sim, é porque ficou aqui embaixo. Ele abriu na página 1. Aí todo mundo tem que clicar embaixo, página 2, para preencher. Tá aqui embaixo. E aí vocês podem... Aqui já tem alguém respondendo. E isso aqui serve para você fazer listas com seus alunos de uma forma muito mais simplificada. Listas de qualquer coisa, tipo, coloca e-mail, coloca telefone, vamos fazer um grupo de WhatsApp, coloca aqui. Na primeira aula, eu acho que é muito interessante vocês fazerem uma lista para os e-mails, porque se você tiver uma lista de e-mail de todo mundo aqui, facilita a vida muito, porque aí depois você só vem, copia o e-mail de todo mundo aqui dessa coluna, dá Ctrl+C e manda e-mail para todo mundo de uma vez. O grupo está feito. Você já tem aqui, só copiar e colar. Fernanda, posso fazer só uma pergunta, usando o microfone mesmo? Claro. É porque eu estava digitando o meu nome e quando eu comecei a digitar o e-mail, a Daniela digitou o nome dela e ela acabou digitando em cima do meu. Bonitinha. Ué, né? Isso não, a pergunta que eu estou fazendo é justamente para saber se a gente tiver com os alunos, né? E eles estiverem digitando. Se 2 digitarem ao mesmo tempo, pode acontecer isso que aconteceu conosco. Sim, vai digitar um em cima do outro. Lu, eu não tinha visto. Daniela. Eu não tinha visto. Aí é o momento em que os coleguinhas vão exercitar a civilidade, ficar com muita raiva do outro coleguinha e mudar para outra célula. Não foi o caso. Não foi o caso. Não, espero assim, que não, viu? Para quem está dando aula com adultos, é uma coisa. Agora, quando a gente está no ensino fundamental fazendo isso aqui, que circo que vira.
Primeiro que quando eles descobrem que está todo mundo escrevendo na mesma folha, eles querem dar oi para todo mundo. Então, enfim, faz parte do processo. Tá. Basicamente, era essas funcionalidades. A gente viu, vou voltar aqui para o... tem uma função que eu guardei para se desse tempo, a gente tem aqui 20 minutos. Ele é uma função beta, que é o atividade. O Google tem problema com esse nome. Existem 2 aplicativos chamados Tarefas. Esse aqui é um deles. Por enquanto ele ainda é beta, então eu recomendo usar o nome original dele em inglês, se alguém for querer testar ele. Por que que ele apesar de ser beta, ele é muito interessante? Na live de ontem, sobre o Moodle, a professora falou que um problema que tem é com plágio. Os alunos copiam, dá Ctrl+C, Ctrl+V e usa como resposta. Aqui nesse Tarefas, ele faz o seguinte. Primeiro, eu entrei nele, ele não aparece aqui ainda, tá? Ele é versão beta, então ele não está aqui. Mas ele lê plágio de todo mundo antes de te dar. Ele dá a resposta para o professor dizendo quem tem plágio, quem não tem e onde está o plágio. Então, é bem interessante de usar. Eu vou criar uma sala. Então, criei aqui, vou criar uma turma. A turma, vou criar aqui o GEAD teste da UFG. Agora que eu criei minha turma, aí eu vou criar aqui o título, atividade de teste. As instruções. Copie um arquivo de um artigo para verificarmos o sistema, para verificarmos a verificação, ia ficar péssimo, né? Para verificarmos o sistema de verificação de plágio. O aluno vai fazer 100 pontos se ele conseguir plagiar. A data de entrega é para amanhã. E eu não vou anexar um arquivo. Mas eu posso vir aqui em originalidade verificar plágio. Ok. Ele me diz aqui que eu só posso usar 3 vezes por turma que eu criar. Nessa versão beta ainda está assim. Mas se você fizer para o tipo de atividade que necessita disso, né? Você pode criar mais. Ainda está em beta, um teste. Vamos ver. Ó, eu venho aqui publicar agora. Aí ele vai publicar uma tarefa para mim. Aqui está a minha atividade. Eu venho aqui e copio o link para os meus alunos. Vou enviar para vocês agora, aqui no chat. E vocês respondem para mim o texto. Como é que vocês vão responder ele? Pega um artigo que você tiver aí e copia um pedaço dele, cola e responde. Para a gente verificar como é que ele verifica o plágio dos alunos. Aqui, eu estou na versão professor, então para mim ainda não tem nenhuma atividade entregue. Vou esperar vocês me entregarem uma atividade para ele olhar para mim o plágio. Se vocês conseguiram com sucesso colar um plágio aí. Essa ferramenta, ela não é exatamente nova na versão beta, já faz um tempo que ela está beta, então estamos muito acreditando que ela já vai entrar pronta, possivelmente dentro do Google Sala de Aula, em pouco tempo. E vamos esperar para ver qual é o nome dele, né? Porque ele chama Tarefas, mas existe esse aplicativo aqui que chama Tarefas, né? O Google tem atualmente 2 programas que chamam Tarefas. Então, vamos esperar para ver se o Google, o que o Google resolve. Aqui ele chama Tarefas, aqui ele chama Atividades, por exemplo. Então, ele ainda vai melhorar.
me dá um feedback de que tem alguém fazendo aqui, porque senão a gente fica esperando. Se alguém tem alguma dúvida do que a gente tem feito até agora, a gente trabalhou com o Google Drive, que gravou tudo que a gente fez. Se eu voltar aqui, eu tenho os 2 formulários que a gente criou, aquele teste que a gente fez de escrita. A gente está gravando a live, então a gravação, quando a gente finalizar, ela vai estar aqui dentro dessa pasta que o próprio Google criou. E aqui tem coisas nos grupos mesmo de trabalho. Eu já tenho usado bastante esse e-mail justamente para testar as funcionalidades que a UFG abriu para a gente. E tem sido interessante. Lembrando que aqui eu estou fechando tudo sem medo de salvar, porque está tudo salvo. Não preciso verificar se nada está salvo. Uma outra função que pode ser interessante no caso da gente que está querendo ganhar espaço de tela, é sumir com a barra de iniciar aqui. Você vem em configurações, você vai configurar a barra de tarefas, deixa eu abrir configurações, e a gente vai poder, aqui ó, ocultar automaticamente a barra de tarefas. Windows, originalmente, vem com a barra de tarefas aqui. Ela gasta mais um pouco de espaço da tela. Então, se eu venho aqui e oculto a barra de tarefas, eu ganho mais espaço para o meu aluno ver minha tela um pouco maior. Outra coisa que dá para a gente fazer, que eu muito recomendo, é criar um novo usuário no seu computador na hora que você vai mostrar a sua tela para a turma. Para não ter o seu papel de parede, que é você com sua família na praia, e deixar aquilo muito pessoal, ficarem os seus arquivos expostos. O que é criar um novo usuário? O Windows, você pode ter aqui vários usuários. Eu vou abrir aqui. Você vem em configurações e a gente pode colocar, na hora que liga o Windows, ele te pede a senha, você coloca aqui a senha do seu novo usuário. Você vem aqui nas configurações, contas, e cria um novo usuário. Famílias e outros usuários. E aí eu posso adicionar o usuário. Por exemplo, o usuário que eu estou usando agora não é esse que está aparecendo agora. Esse aqui que está aparecendo, que é o Fernando Costa, é meu pessoal. Então, lá tem coisa do meu WhatsApp, não tem coisa do meu trabalho. Então, o papel de parede lá pode ter família, por exemplo. E aí, aqui você criar uma outra pessoa nesse PC, e aí você cria um usuário limpo, assim, sem informações pessoais, sem suas coisas sendo expostas na internet para todo mundo. Pode ser uma coisa bem interessante a ser feita. Na verdade, essa recomendação, até onde eu sei, na França, ela é obrigatória para os colégios fazerem, assim, os professores fazerem. Porque a gente não fez isso até hoje porque ainda não deu problema. Porque no dia que dá problema, a gente vai ter. Como a gente é muito novo ainda no uso de aula por internet, de ensino híbrido mesmo, a gente não tem legislação para tal. Mas tem uma que funciona em vários países. Eu sei que na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos, o Canadá acabou de fazer, que é o seguinte: alunos não podem conversar com professores em chat que não seja aberto. Como assim? Que não tenha uma terceira pessoa que pode verificar. Por exemplo, o WhatsApp, ele é criptografado. Ele criptografado ponta a ponta. Então, só quem enviou, só quem recebeu pode ler. Outro aparelho não pode ler isso. Esses países colocaram que professores não podem se comunicar com alunos dessa maneira para os professores se protegerem.
porque depois fica um dito pelo não dito e um print que um aluno adulterou, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, qual é o tipo de mensageiro que os alunos podem usar com os professores? Os que fazem parte da instituição. Lembra que eu falei que o Google Suites, tudo que a gente escreve nele está no servidor do Google e a UFG tem acesso a tudo? Então, se eu abrir aqui, por exemplo, abrir essa planilha que a gente estava conversando, planilha não, né? Esse editor de texto que a gente estava conversando. Se eu abro um chat aqui e converso com um aluno, deixa eu ver aqui, terminar de abrir. Se eu abro um chat aqui e converso com meu aluno e conversei só eu e ele, tipo, os outros alunos não estão vendo essa conversa, mas a administração pode olhar depois. Então, você fica seguro sobre o que pode ter acontecido. A conversa não fica limitada só a você e o outro. Tem uma terceira pessoa que pode olhar. Então, é interessante. Tá, vamos olhar aqui. O da Daniela não tem trecho sinalizado. Então, não apareceu como plágio. Então, será que não deu certo? Vamos ver o que ela escreveu aqui. Fernando, a hora que eu fui mandar foi um arquivo que está em branco, por isso que não tem trecho. Tá. Não tem. Não tirou 10. Se tivesse colocado um plágio, tinha tirado 10. Ai, meu Deus. Tá, opa, eu recebi aqui, foi um certificado. Enfim, aqui, o da Daniela, a gente pode ver a forma de correção desse programa, que é muito boa. Eu tenho aqui o arquivo dela e eu posso, aqui na lateral, dar nota, diminuir demais. Aqui na lateral, eu posso dar a nota que ela tem, posso dar um feedback geral sobre o texto. Se ela escrever alguma coisa aqui, tudo que eu escrever é observação. Eu não preciso ir lá e abrir uma caixa para dizer que é uma observação. Qualquer coisa que eu escrever aqui é um comentário. Porque o texto é da Daniela, eu só estou corrigindo ele. Eu posso ver o histórico do que eu fiz e eu posso dar um feedback. Eu tenho um feedback aqui automático de ótima atividade. Eu posso adicionar ela. Então, basicamente, são essas as ferramentas para a gente poder interagir e poder avaliar. Para poder avaliar tanto os documentos, a gente pode pedir para o aluno criar um texto, mas aqui a gente está pedindo um texto grande, né? Se a resposta for um parágrafo e eu puder formular a coisa mais simplificada, eu posso jogar lá para os formulários. E é melhor para eu, como professor, gerenciar também. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente já está chegando aqui no final do horário. Obrigado, gente. Foi ótimo participar da oficina. Tem vários outras aplicações que o Google Suites pode oferecer para a gente e a gente vai explorando com o tempo e aprendendo com o próprio uso. Ontem eu já tinha preparado a oficina e ontem, utilizando com o grupo, eu vi mais funcionalidades. Quanto mais a gente usar, mais vai ficar legal por aqui. Isso mesmo, Fernando, muito bom. Foi muito boa a sua oficina. Nossa, eu já uso, mas a gente sempre aprende coisas novas. Como foi bom. E você é muito didático para ensinar. Foi muito boa mesmo a sua oficina. E pena que acabou, a gente já queria aprender mais coisa. Mas foi excelente. Depois a gente pode pensar em outras ferramentas para você nos ensinar, porque você é ótimo para ensinar. Que bom. Pois é, vamos fazendo mais coisas. Eu acho que com o tempo vai aparecer mais possibilidades. Essas são as mais básicas para a gente começar. E com o tempo a gente vai aprendendo mais coisas.
Foi muito bom. Nossa, quanta coisa boa. Já vou começar a pensar e organizar aí o que eu quero usar. Foi bacana mesmo. Muito obrigada pelas suas ideias. Achei bacana que você trabalhou a parte técnica, mas você foi dando sugestões de formas práticas pedagógicas que a gente pode fazendo uso, né? Então, isso é muito bacana na oficina. Acho muito importante essa relação. Foi ótimo. Agradeço a participação de todos e todas e deixei o link aí para vocês para o certificado e o link da oficina de amanhã, que será 9 horas, em que a gente vai continuar com o professor Johnny, que vai trabalhar o Google Classroom e o Telegram, tá bom? Professora Daniela. Oi. Uma pergunta, por favor, pode ser um minutinho? Pode. Professor Fernando, você já aplicou uma avaliação numa dessas plataformas no horário da disciplina? Por exemplo, eu estou dando aula na quinta-feira, das 2 às 4 da tarde. É possível aplicar e eles fazerem no mesmo horário da aula? Porque se eu deixo para depois, eles podem copiar e colar da internet as respostas. Certo. Eu não tive experiência com o curso superior, mas com as escolas terminaram o último bimestre, fazendo avaliação dessa maneira. Você pode limitar o tempo para o aluno responder os formulários, só ali o tempo da sua aula, e dá muito certo. Você pode fazer vários formulários menores, justamente para limitar bastante esse tempo, e você verifica qual foi o horário que o aluno enviou, inclusive, a resposta. Então, você tem, como professor, você tem controle muito grande sobre o formulário. E na tentativa de não deixar os alunos colarem, principalmente porque a minha experiência estava no ensino básico, não foi tão ruim quanto a gente imaginava, não é o ideal mesmo. Para o Google, o formato correto de se utilizar os formulários é utilizando o tablet do Google com o sistema operacional do Google, que é o Chromebook, que aí o Chromebook trava a janela e o aluno só pode abrir o formulário, ele não pode abrir outra coisa. Mas isso no mundo ideal. Mas sim, dá certo essa avaliação. Eu recomendo fazer 2, 3 formulários, testando com os alunos, para você, como professor, acertar os ponteiros quanto ao uso do formulário, para aí depois poder fazer uma avaliação. Mas é uma ferramenta excelente para fazer a avaliação. As experiências que eu tenho, que eu trabalho justamente com essa formação, com os colégios, dando o suporte para os colégios para utilizar ferramentas. E eu não tive nenhum feedback de algum colégio que me disse foi ruim. Todos acharam a experiência muito boa. Ok, muito obrigada e parabéns pela oficina. Obrigado. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Eu não sou do Pode grupo falar. da UFZ, sou Joana. Professor Fernando, por favor, essa ferramenta de avaliação da... esqueci agora o nome. O Google Formulários? Por exemplo, após a gente encerrar a atividade aqui, o arquivo que eu coloquei para avaliar, eu posso avaliá-lo depois através da ferramenta, sem necessariamente estar usando o link que você enviou, certo? Ou é porque realmente eu perdi essa parte na hora, eu consegui anexar o arquivo, mas eu gostaria de avaliá-lo posteriormente. Certo. Você está falando dos formulários? Não, da avaliação do plágio, por exemplo. Ah, tá. Você pode avaliar posteriormente. Ele vai ficar... Eu vou abrir aqui para você. Deixa eu abrir
compartilhamento de tela novamente. Um instante. Foi. Tá aparecendo aí? Sim. Certo. Aqui ele vai ficar registrado para mim pelo resto da vida dentro dessa turma que eu criei, que é o GA de UFG, a atividade de teste, e os alunos, de acordo com o que eles vão respondendo, vai aparecendo aqui. Eu posso avaliar isso aqui, revisar e revisar novamente quantas vezes eu quiser, o tempo que eu quiser. Ficou guardado aqui, ele está salvo. Então não vai ter alteração. Pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, tá tudo aqui. Perfeito. Ok, entendi. Muito obrigada. Excelente aula. O Google, ele salva as coisas, você não tem o botão salvar, ele salva automático e ele salva com histórico. Lembra que a gente tem aquelas ferramentas para você poder olhar o que aconteceu lá atrás, dentro do mesmo arquivo. Então, você não precisa salvar vários arquivos do mesmo tipo, não tem o artigo 1, artigo 2, artigo 547 com a DLT. Você tem só um artigo que você pode olhar para trás o que aconteceu. Então, é muito interessante, principalmente porque eu sou o mestre de fazer um parágrafo, falar não gostei, apago, aí eu escrevo 2 parágrafos depois e falo, nossa, aquela ideia do parágrafo que eu apaguei. Aí eu volto no histórico, tá lá de volta. Ótimo, é exatamente isso. Muito bom. Então, dentro do Google Suites, tudo está salvo automaticamente, você não precisa apertar salvar, e tudo está salvo pelo tempo que for preciso. Para os alunos, as aplicações podem limitar tempo. Então, você pode limitar um tempo e um horário no Google Formulários, por exemplo. Mas, para o professor, não há limite de tempo. Você pode abrir, daqui 10 anos, uma atividade que você fez esse semestre, você vai abrir o seu Google Docs e lá está o seu documento para hoje. Ótimo, muito bom mesmo. Muito obrigada. Por nada. Bom, então acho que era isso. Fernanda, agradecemos de novo, foi muito bom compartilhar com vocês dessa tarde calorosa em Goiânia. Goiânia está um calor, né, Fernanda? Aqui em casa, gente, eu estou derretendo. Isso porque a gente estava com a promessa de acabar esse frio, né? Vai acabar esse frio, não, acabar esse calor, que ia ter frio e tal. Hoje eu estou aqui derretendo, mas foi muito bom. A oficina deixou a gente até esquecer o calor de tão envolvido que a gente ficou aqui, viu? Foi muito bom mesmo. Parabéns, obrigada. A gente já está com gostinho de quero mais. Depois a gente conversa para pensar novas oficinas aí, né? E aí a gente vai desenvolvendo o trabalho e convidando a comunidade. Obrigada, gente. Até o próximo. Um abraço em todos e todas.